Mas Paulo toma a linguagem de Deuteronômio e a aplica a justiça que vem da fé. Ele se refere ao subir e descer de Cristo. Aleluia. De tanta salvação que vem pela fé, diz: você não precisa dar uma busca nos céus para encontrar Cristo, é trazê-lo aqui embaixo, para que ele o ajude. Você não precisa ir até onde estão os mortos, a fim de trazer Cristo de volta à vida. Louvado seja Deus. A palavra que está na boca e no coração é a declaração da fé. Paulo não está dizendo que Moisés em Deuteronômio previsse que a justiça viria pela fé. Antes ele diz: a justiça que é pela fé. Diz assim, 10:6. Entretanto, a salvação que vem pela fé, diz: você não precisa dar uma busca nos céus para encontrar Cristo e trazê-lo aqui embaixo para que ele o ajude. Louvado seja Deus. But the righteousness which is of faith speaketh on this wise. Say not in thine heart, who shall ascend into heaven? That is to bring Christ down from above. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. A compatibilidade de ambas as alianças mostra-se pelo fato de que essa justiça se encaixa na linguagem do Novo Testamento. Confissão com a boca e crença no coração refere-se às reações interna e externa do crente. Sua convicção interior precisa de expressão exterior. Quando ele confessa que Jesus é o Senhor, ele está declarando a divindade de Cristo e a sua exaltação, e o fato de que ele, o crente, lhe pertence. A crença de um homem na ressurreição prova que ele sabe que Deus agiu e triunfou na cruz. O homem que confessa que Cristo é o Senhor e tem essa crença ou convicção alcançará salvação. Louvado seja Deus. Esta confiança ou crença é uma atividade constante e refere-se à justiça. A confissão é também uma atividade constante e refere-se à salvação. Estas verdades confessadas e cridas são convicções constantes e duradouras. Uma vez que tal confissão e crença são essenciais para a salvação, a próxima declaração de Paulo torna-se pertinente. E quase auto-evidente. Na questão da consecução da salvação, não há distinção, diferença entre judeu e grego. Cristo é o mesmo Senhor de todos, rico e generoso para com todos os que o invocam. Os escritores do Novo Testamento fizeram do nome Senhor, Kyrios, um dos seus títulos favoritos ao se referir a Jesus. Quero encontrar esses aí também, Senhor. Paulo toma a citação do Velho Testamento que fala de Jeová
como o Senhor e aplica o termo a Jesus. Vamos antes os versículos 13 e 12. Invocar o nome do Senhor significa invocar Jesus. Assim, orar a Jesus está explicitamente recomendado por esta linguagem. A ligação que existe entre a justiça da fé e o objeto da fé, a crença no objeto da fé é Cristo, produz a justiça da fé no crente. Quando os homens confiaram em Cristo, invocaram o seu nome. Isso leva Paulo a indagar sobre a invocação do nome do Senhor. Não pode haver invocação sem crença ou confiança. Não pode haver crença ou confiança sem ouvir. Não pode ouvir sem que haja pregação. Não haverá pregação se os pregadores não forem enviados. Observe que a pregação de Deus aos homens começa pela delegação dos mensageiros. Então, por meio da pregação, no ouvir e confiar, os homens são levados a evocar o nome do Senhor. A beleza dos pés. Os mensageiros referem-se à presteza deles em levarem as boas novas. A citação de Isaías 52 e 7. Louvado seja Deus. Como são bonitos, vivendo sobre as montanhas, os pés que trazem as boas notícias, anunciando paz e salvação e dizendo a Jerusalém: seu Deus reina. Refere-se à notícia levada pelos mensageiros que Jeová redimiu Jerusalém. Paulo aplica essas palavras boas novas sobre Cristo, o Evangelho. Louvado seja Deus. Não entendam de modo errado a razão da minha vinda. Não é para abolir as leis de Moisés e as advertências dos profetas. Não, eu vim para cumprir as leis, para fazer com que todas elas possam ser realmente seguidas. Louvado seja Deus. Exemplificando a perfeição dos desejos de Deus na terra, mas também o é o fim da lei. Mas também ele é o fim da lei, porque ao comprá-la, também é o fim da lei. Porque ao compará-la com Cristo, para deputado estadual, votamos juntos em Fernanda Pessoa, número 22, 000. é o fim da lei, porque ao compará-la com Cristo, a lei é impotente para nos salvar. Louvado seja Deus. Para salvar-se mediante a lei, uma pessoa deve ter uma vida perfeita, sem sequer pecar uma vez, porque Deus deu a lei, sabendo que a gente não poderia cumpri-la. De acordo ao Paulo, uma das razões pela
que se deu a lei aos homens é lhe mostrar quão culpados são. Gálatas 3:19. Ora, pois então, por que as leis foram dadas? Elas foram acrescentadas depois que a promessa foi dada, a fim de mostrar aos homens quanto eles são culpados de quebrar a lei de Deus. Entretanto, esse sistema de lei era para durar somente até a vinda de Cristo, o Filho a quem a promessa de Deus fora feita. E há mais esta outra diferença: Deus deu suas leis aos homens para eles darem a Moisés, e por sua vez as deu ao povo. Aleluia. Louvado seja Deus. A lei era uma sombra de Cristo, ou seja, o sistema sacrificial educou as pessoas a fim de que, ao oferecer o verdadeiro sacrifício, a gente pudesse entendê-lo. Hebreus 10:1-4. Sacrifício único de Cristo. O antigo sistema das leis judaicas foi apenas uma fraca amostra das coisas boas que Cristo faria por nós. Esse antigo sistema, o sacrifício se repetia muitas vezes, ano após ano. Porém, mesmo assim, eles nunca puderam salvar aqueles que viviam debaixo dos regulamentos deles. Louvado seja Deus. Se tivessem perdido uma oferta, só teria sido suficiente os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas. Seu sentimento de culpa teria desaparecido. Mas aconteceu justamente o contrário. Aqueles sacrifícios anuais lembravam Lisar. Desobediência à culpa deles, ao invés de avaliar as suas mentes, porque não é possível que o sangue de touros e de bodes tire realmente os pecados. Louvado seja Deus. O sistema de leis cerimoniosas perdurou até a vinda de Cristo. A lei assinalava Cristo e para isso sacrificavam todos esses animais. 10:6-8, Paulo adapta o desafio e despedida de Moisés, Deuteronômio 30:11-14. A escolha da vida ou da morte. Obedecer a estas leis não é coisa que está além das suas forças, não. Pois estas leis não estão nos céus, distante demais para que possam ser ouvidas e obedecidas sem que exista alguém que possa vir com elas para a terra. Também não estão além mar, de modo que ninguém possa fazer chegar a vocês a mensagem delas, pois elas estão bem perto, nos seus corações, nos seus lábios. De maneira que vocês podem muito bem obedecê-las. Para aplicá-la a Cristo, o Senhor fez possível nossa salvação fazendo-se homem, vindo à terra, ressuscitando
levantando-se de entre os mortos. A salvação de Deus está frente a nós. O virá em qualquer lugar que estejamos. O único que terá que fazer é aceitar seu presente de salvação. Abismo aqui se refere ao sepulcro ou ao Hades, lugar dos mortos. 18, 8 a 12, 10, 8 a 12. Alguma vez lhe perguntaram como se faz um cristão? Esse versículo lhe dá uma preciosa resposta. A salvação está no coração e na boca. A gente pensa que deve ser um processo complicado, mas não é assim. Se acreditarem em nosso coração e proclamarmos com nossa boca que Jesus é o Senhor ressuscitado, seremos salvos. Este versículo deve ler-se em seu contexto. Paulo não se refere a que os cristãos estarão isentos de vergonhas e desilusões. Haverá vezes em que a gente nos defraudará e as circunstâncias piorarão. Defraudar, espoliar por meio de fraude. Tirar alguém por violência ou fraude. A propriedade de alguma coisa. Privar ilegalmente de alguma coisa. Despojar. Esbulhar. Privar da posse de espoliar. Despojar, usurpar. Descartar. Expurgar. Batatas, frutas. Paulo diz que Deus cumpre sua parte do trato. Todo aquele que o invoca será salvo. Deus sempre tem que justificar os que acreditam. 10, 14 e 15. Romanos 10, 14 e 15. Devemos levar a outros a grande mensagem de salvação, para que respondam as boas novas. Como saberão desta mensagem seus seres queridos e vizinhos, se ninguém o comunica? Está lhe chamando Deus a participar da proclamação desta mensagem, para que seja conhecido em sua comunidade. Pense em uma pessoa que precisa ouvir as boas novas e dê um plano para obtê-lo. Logo fique em ação, assim que lhe seja possível. Até o 15, né? Foi onde foi o texto. Ou seja, só quer dizer que os judeus não sejam esclarecidos e não tenham revelação da justiça de Deus. Antes não prestaram a devida atenção. Do grego epignosos, ignoraram o grego agnoel. A justiça de Deus, sua ignorância é culposa. Não se trata da perspicácia deles, todavia não aprenderam plenamente o ponto crucial de que Deus tem uma justiça e fica acima da justiça da lei. Não veem que Cristo é o fim da lei, a qual entra em declínio e atinge o seu alvo. Aleluia. Cristo é a verdadeira justiça. A da lei mosaica podia bastar se esta pudesse ser guardada, visto que a justiça da lei devia ser observada. Contudo, a justiça da fé difere totalmente. É justiça aplicada
quando Deus a aplica ao homem. Romanos 10:5. Paulo descreve então para os seus leitores o método divino. Seu primeiro ponto é que o caminho da salvação não é difícil e remoto. Aleluia. Que aconteceu há muito tempo, afastado no espaço ou no tempo, longínquo, distante, muito afastado. Louvado seja Deus. Paulo descreve para os seus leitores um método divino. Seu primeiro ponto é o caminho da salvação. Não é difícil e remoto, porém está perto e é fácil. Versículo 5-10. Eu cito Deuteronômio 11-14. E dá uma interpretação às palavras referindo-se a Cristo, que ele faz com solicitude. Aleluia. Qualidade de solícito, diligência, cuidador, zelo, desvelo, dedicação, cortesia, gentileza. Louvado seja Deus.